Fala pessoal, hoje eu trago aqui um tema bem importante para fazer com que você possa começar aí do absoluto zero, mesmo estando com dívidas, que você possa transformar a sua vida. Porque sempre eu escuto que, mas eu tô com dívidas, dinheiro não sobra, nunca dá, semana que vem, mês que vem, né? Sempre eu escuto as pessoas falando isso, né? E talvez possa ser a sua realidade também agora no momento, né? De não conseguir começar, não sobrar dinheiro, tá cheio de dívidas, tem um compromisso aqui, outro ali, né? E talvez você sempre fique prolongando, né, esse começo aí, de achar que não tem dinheiro ou de achar que para investir precisa de muito dinheiro, né? Isso não é verdade, né? Porque eu me lembro que quando eu comecei a investir, eu estava todo endividado, morando de favor, cheio de dívida, longe da família, né? E eu me lembro que eu só tinha R$ 50, né? E tinha R$ 100 que eu tinha investido em um fundo de fundo que eu nem sabia o que era, né? Então eu peguei aquele dinheiro, vendi aquele fundo e comecei de fato a investir de verdade, né? E eu só tinha R$ 100 lá e tinha R$ 50 para ali comprar alguma coisa para comer. Mas sabe, a minha vida ela foi transformada. Por quê? Primeiro eu entendi que eu precisava estudar, eu precisava de conhecimento, né? Então eu fiz várias conexões, comprei bons livros, né? Mas isso logo depois, né? A primeira coisa que eu queria fazer era trazer minha família, né? Então eu vou passar aqui para vocês alguns passos bem importantes para você que quer começar, tem pouco dinheiro, tá com dívidas, né? Não conhece muito sobre investimento. Eu vou passar aqui alguns 5 passos que pode transformar a sua vida. É algo que eu paguei mais de R$ 2.000, né? E estava com R$ 10.000 de dívida, tinha mais algumas coisas e mesmo com tudo isso eu consegui sair do absoluto zero, né? E consegui criar patrimônio, consegui pagar as dívidas e ainda assim sustentar a minha família. Então, não passe esse vídeo, segura o dedo e vem comigo aqui agora. O primeiro passo é ter um planejamento e organização financeira, né? Isso é primordial, você saber como que você se comporta, como que estão as finanças, né? Como que estão essas dívidas, você mapear todas essas dívidas, né? Diferenciar o que é dívida de consumo e o que é dívida de alavancagem, aquela dívida que faz você crescer, que você precisa dela, mas que você consegue manter ela. Uma dívida boa, né? E algo que eu fiz foi encarar a dívida, né, como uma forma para eu investir. Eu coloquei isso na minha mente, eu tenho isso todos os meses, né? Eu tenho aquela dívida que é a dívida do Anderson, né? Então todo mês eu pago a dívida do Anderson. E no planejamento para o longo prazo, né? Algumas pessoas pensam logo no curto prazo, no médio. Isso é importante, você ter alguns pontos positivos para realizações que você deseja aí construir durante o processo, né? Eu também tenho, eu faço isso, né? Um ponto muito importante é você saber qual a visão, né, de onde você quer chegar, né? Que visão você tem quanto a isso, né? Isso é algo muito importante. O terceiro passo é quanto de patrimônio você pensa que é o suficiente, né, para você viver com liberdade, que dê para você construir realizações, né, realizar os seus desejos, né, o bem-estar da sua família, você desfrutar e também poder compartilhar, né? Isso é importante. Quanto por mês você pode fazer de aporte, né? Quando eu estava endividado ali tudo e eu não via possibilidades, eu comecei com R$ 100 por mês, né? Mas você pode até com R$ 1 se você quiser por mês, né? Isso já vai te instalar aqui drive mental para você entender que é possível, né?
É possível. Com R$ 1 você investir por mês, né? Você já ir preparando o seu cérebro, o seu comportamento para fazer com que ele entenda que isso é importante para você. E aqui cabe a estratégia pessoal, né? Qual é a minha estratégia pessoal hoje? O Anderson, né? A minha estratégia pessoal, né? Se você for por aí, dificilmente você vai ter que comprar um curso, você vai ter que investir mais de R$ 2.000, ou um pouco menos, ou pagar uma mentoria para poder descobrir isso, né? E eu entrego aqui para você de graça, né? Para você transformar a sua vida. Então a minha estratégia hoje é renda fixa, reserva de riqueza, renda variável, exterior, Bitcoin e alavancagem financeira através do consórcio de imóveis, né? Através da Ademicon. Então, aqui eu tenho a minha carteira, né? Que eu distribuo, né, todo mês, né, um aporte mensal de cerca de R$ 1.000 por mês, né? Então isso é importante, né? Você saber diversificar a sua renda, né? E que isso não pese no seu orçamento, né? Antes eu não consigo fazer isso. Comece com pouco. O Anderson, para ele chegar a esse ponto hoje, ele começou com 100. Começou com R$ 100. E teve vezes que eu não conseguia fazer um aporte assim. Teve vezes que era 20, 50, mas eu nunca deixei de fazer até hoje. E o pensamento, a visão de longo prazo, é por isso que é importante você saber qual é a sua visão. Qual é a visão que você tem, por que você investe, né? E esse é o quarto ponto, né? Qual é a sua visão de investimento? Qual é seu perfil de investidor? É importante saber disso, né? Algumas pessoas são mais seguras, outras são mais moderadas, segurança e risco, outras são mais do risco mesmo, mas todos, né, buscam uma segurança. Tem que ter um fluxo de caixa, um valor ali que você, pelo menos no mínimo 6 meses, você consiga se manter, né, sem precisar estar trabalhando. É importante, segundo aí o mercado financeiro, alguns consultores vão destacar, e planejadores financeiros, que pelo menos 6 meses você tem que ter ali um valor para te manter, né? Isso é importante. O quinto passo é você conhecer a sua personalidade, as suas crenças e os seus comportamentos em relação ao dinheiro, porque você tem que avaliar também o seu ambiente, se aproximar perto de pessoas, né? Estar em ambientes que possa fortalecer essa visão que você tem, né? Do porquê que você faz isso, né? Então aqui são os pontos bem importantes, né, que eu pude aqui pincelar para você. Não indico um investimento, porque isso é uma coisa pessoal, né? Mas você fazendo isso aqui, você vai conseguir ter ali várias possibilidades, né, para transformar a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Então aqui é Anderson Santos, psicanalista, consultor de investimentos no grupo Ademicon. Segue o perfil, compartilha com mais pessoas, porque se você for contratar uma mentoria financeira, você vai pagar mais de R$ 2.000, vai ter que comprar um curso e aqui eu entrego para você de graça. Então compartilhe em massa com várias pessoas, marca alguém aqui, deixa um comentário, né? Deus vai abençoar grandemente você. Um grande abraço, fica com Deus.